Salve corredores, está entrando no ar mais um programa Fôlego, mais um quadro Testamos para você que assiste pela web e quer ficar sabendo tudo sobre tênis de corrida. No programa de hoje nós vamos entrar na onda do maximalismo. Você já ouviu falar disso? O minimalismo você já ouviu. Pois é, existe uma tendência nova de mercado em se fazer tênis com ultra amortecimentos e esse é o maximalismo, os tênis maximalistas. Para fazer um review de um tênis maximalista a gente foi até Paris para comprar o Hoka One One, esse tênis que está aqui na minha mão, que eu particularmente acho lindíssimo, as pessoas acham bastante feio, mas eu acho ele lindíssimo. E ele é o exemplo mais emblemático do maximalismo que há de mais maximalista no mercado. Eu comprei esse tênis, botei no pé, corri a Maratona de Paris, só para contar para vocês o que ele pode fazer pela sua corrida. Então está entrando no ar agora mais um quadro Testamos, tênis maximalistas Hoka One One. Não sai daí. Bom, gente, esse Hoka é o que a Hoka One One tem de mais maximalista no mercado. O nome dele é o Stinson Tarmac, é o tênis com o solado mais espesso que eles têm no mercado. Então aqui nós estamos falando de 34 milímetros de altura de solado. Isso é mais ou menos 2,5 vezes um tênis normal de rodagem. Não estou falando de tênis reduzidos, que aí iria para 4,5 vezes a diferença da grossura, da espessura do solado. Então a gente está falando de 34 milímetros, mas nós estamos falando de uma frente de 28 milímetros. Então é um tênis com 6 milímetros de drop. Então o que faria dele até um tênis reduzido em termos de se você for comparar o drop. Mas na verdade é um tênis maximalista. Essa diferença de 6 milímetros de drop praticamente some quando você coloca no pé, você não consegue ter uma base de comparação natural como você tem com os tênis tradicionais. A gente está falando de uma outra pegada, de um outro estilo de tênis e é realmente muito curioso botar um tênis desse no pé e sair para o seu primeiro trote. Então vamos contar um pouquinho para vocês como que ele foi. Eu comprei esse tênis, coloquei no pé e fui passear. Um dia antes da maratona, ele andou comigo o dia todo. E a sensação que ele te passa é de realmente um conforto incrível. Até porque você está colocando o seu pé em cima de várias camadas de EVA que transformam esse amortecimento numa espécie de um ultra amortecimento de camadas bem densas. Então a sensação que você tem no pé é que você está pisando numa borracha bastante espessa. É muito diferente de um tênis comum. É como se o seu pé estivesse dentro de um berço de EVA. Essa é a grande tradução. E no dia que eu utilizei para passear, essa sensação era uma sensação bastante agradável. Quando eu fui correr no dia seguinte, eu tive alguns rebotes de estar correndo com um tênis totalmente diferente do que eu estou acostumado. Então eu tive uma certa dor na sola do pé, muito por conta de eu não estar acostumado a correr com um tênis com essa espessura de solado, mais do que realmente o rebote que esse tênis causaria em condições normais. Porque eu já fiz outros testes depois, já corri com ele outras vezes e realmente ele te dá um conforto bastante interessante e essa dor no pé sumiu. Bom, primeiro de tudo, ele tem essa tecnologia que chama Meta Rocker. Essa tecnologia do solado faz com que várias camadas de EVA estejam sobrepostas umas dentro da outra, formando uma espécie de berço para o seu pé. O que isso causa no seu pé? Isso causa que esse tênis ele é indicado, teoricamente, segundo a Hoka One One, indicado para qualquer tipo de pisada. Se você tem uma pisada pronada, se você tem uma pisada supinada, uma pisada neutra, a partir do momento que você entra na pisada, nesse berço, nessas camadas de EVA, a sua pisada automaticamente ela se acerta, se ajeita. Então ele é um tênis, é o que a gente chamaria de um tênis corretor de pisada. Uma outra coisa, esse solado, teoricamente, o que a empresa também nos passa é que ele seria contra qualquer tipo de dores e doenças da sola do pé. Então ele seria um tênis indicado para quem tem fascite plantar. Eu tenho uma certa fascite, um começo de fascite no pé e realmente ele ameniza, atenua um pouco as dores da fascite. Mas por outro lado, você também carrega um peso super extra no pé. A gente está falando de 349 gramas. Esse modelo aqui que é o 42, então é um peso muito acima dos tênis mais pesados de rodagem que existem no mercado. Uma outra característica diferente é que ele tem várias camadas de amortecimento no cabedal e suportes
de segurança na parte de trás e do meio pé e na frente do pé também. Então a gente está falando de estrutura, qualidade, durabilidade, mas a gente não está falando de versatilidade, de performance, a gente não está falando de um tênis de treinos de qualidade, a gente está falando de um tênis para segurar a bronca mesmo para quem está interessado em uma nova tecnologia, uma tecnologia para te evitar lesão, teoricamente, né, vamos ver isso no futuro, mas teoricamente para te evitar lesão, te evitar as dores da fascite plantar e evitar outros problemas voltados para a pisada do corredor. Uma preocupação que eu tinha, que acabou não correspondendo, era a dele não ter uma estabilidade no chão, porque é um solado realmente muito alto, então você fica como se tivesse com um sapato de plataforma no pé. Mas durante os 42 km da maratona e nos treinos que eu fiz depois, o pé encaminha certinho, ele tem uma entrada e uma transição de passada bastante interessante, eu não tive nenhum tipo de desvio da pisada, então essa tecnologia Meta Rocker realmente ela se mostrou eficiente, porque minha pisada é uma pisada pronada e eu entrei com a pisada certinha todo o tempo. Não tive nenhum tipo de torção, tive medo de cair do salto, mas não caí, então ponto para ele. Por outro lado, o cabedal, que é um cabedal cheio de camadas, ele é um cabedal que respira pouco. A língua do tênis é uma língua feita de couro, que é uma coisa muito diferente se você for pegar a maioria dos tênis de corrida. É uma língua de couro que tem uns pequenos furos para que você tenha o respiro em cima da língua. E na parte lateral, um material sintético também pouco respirável. Então, um dos pontos negativos do Roka One One é que eu achei que ele respira muito pouco o pé dentro. E um outro ponto interessante, apesar de ser um trambolho, né, uma coisa enorme, um elefante no seu pé, ele é apertado. Então, se você for comprar o seu tênis, procure meio número maior. No começo você vai sentir que seu pé está um pouco solto, mas na verdade é uma sensação de primeiro momento. Você vai ter que se acostumar, porque o seu número normal, se você usa 40, se você comprar o 40, você vai sentir que ele é um pouco apertado. Então o que você ganha de amortecimento, você perde um pouco em conforto. Então vamos falar dos pontos negativos e pontos positivos do Roka One One. Pontos negativos. Bom, é um tênis totalmente sem flexibilidade. Se você pode ver, eu estou colocando força e não consigo fazer ele virar à frente do pé. Por quê? Porque não tem flexibilidade nenhuma, porque é muito material na sola. Então isso para mim é um ponto negativo, atrapalha a transição de pisada. Então o que você ganha em amortecimento, você perde em transição de pisada. O segundo ponto que eu acho negativo é o cabedal ter muito material. Eu não sei se isso é justificável por conta do solado ser bastante espesso, então você precisar de um cabedal mais grosso para ter uma estrutura de tênis, mas você conseguiria tirar um pouco do peso se você tirasse um pouco do material do cabedal, que é realmente muito grosso. Não tem estruturas plásticas, mas tem bastante material envolvido em toda a extensão do cabedal. O terceiro ponto negativo é o preço. Ele não está disponível no Brasil. Não conheço um distribuidor que venda no Brasil, mas ele é um tênis que custa lá fora $175 nos Estados Unidos, na Europa 175 euros, o que transforma ele num dos tênis mais caros do mercado. A gente fala nos Estados Unidos em torno de 100 a 130 dólares do tênis mais caro, e esse tênis é no mínimo 45 dólares mais caro do que os mais caros das marcas tradicionais. Pontos positivos. Eu vi um review falando sobre esse tênis, falando que o cadarço seria um ponto negativo e fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas vou te dizer que para mim o cadarço é um ponto positivo. Eu gostei bastante desse sistema, ele tem um ajuste que é uma espécie de fivela que ajuda a você a prender o cadarço, e quando você coloca o tênis no pé, você pega o extra da fivela, que é isso daqui, e passa por dentro de uma fita elástica que existe em cima do cabedal, e você prende, o seu tênis não desamarra. Eu corri os 42 km super confortável, o cadarço não desamarrou, e apesar dele ser super fino, de um material bastante sintético, eu imaginei que isso pudesse ser um problema, acabou se transformando numa virtude do tênis. Então, um ponto positivo para o cadarço. Segundo ponto positivo, a versatilidade. Um tênis que serve para quem tem pisada pronada, para quem tem pisada supinada, ele é um tênis versátil. Se você se adaptar com esse tamanho, com essa espessura de sola, ele é um tênis versátil para você, pode ser para qualquer uma das pisadas existentes. Um outro ponto positivo que eu particularmente acho é a cara dele. Eu achei ele bonito pra caramba. Tem muita gente que não gosta. Vou mostrar ele mais de perto para quem ele está escrito o nome da marca,
as cores eu acho bacana, existem outras cores, vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. Eu achei um tênis super bacana. No pé, parece realmente que você está usando um sapato de astronauta, mas eu acho bonito, eu achei legal. Eu acho que é um visual diferente, agora na moda de tênis coloridos, então os visuais dos tênis da Hoka são tênis bastante interessantes aí em termos de design. Um outro ponto positivo para terminar, qualidade e durabilidade. Conversei com o pessoal deles, da marca, na Feira da Maratona de Paris, e eles me garantiram que é um tênis para 1.200 km. 1.200 km é em média o dobro do que dura um tênis normal. Então você vai gastar um pouquinho mais para adquirir um Hoka One One, mas ele vai ter uma durabilidade um pouquinho maior. Com essa quantidade de material envolvido, era já esperado que ele tivesse uma durabilidade maior do que os tênis normais. Então é isso, gente. Esse foi o Hoka One One. Faz tempo que eu queria fazer um review desse tênis, desde que eu fui para Filadélfia, que eu vi pela primeira vez. A gente vai ter uma onda de tênis maximalistas. A gente procura trazer para vocês os tênis do momento, as tendências do momento. Então, esse é um tênis que dificilmente você vai encontrar no Brasil, mas se você tiver oportunidade de viajar e quiser experimentar um tênis maximalista, vai no Hoka One One, que é o estereótipo de maximalismo que existe no mercado. Certo? Esse foi o quadro Testamos, espero que vocês tenham gostado. Favorite os nossos vídeos, inscreva-se no canal e fique sabendo tudo sobre tênis de corrida. Obrigado pela sua parceria, na semana que vem tem mais. Um grande abraço, tchau!